Olá, queridos. Jesus abençoe vocês. Bom dia, toda sorte e bênção. Estamos aqui com mais um Eu Diário e eu creio que grandes coisas fará o Senhor nesse dia na sua vida. Quero deixar a paz do Senhor contigo e creio que o Senhor está contigo nesse dia. Amém? Um grande abraço a todos que estão assistindo. Um abraço a todos que estão se inscrevendo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Toque ali no sininho. Toque no sininho para que as notificações cheguem. Se inscreva para que você faça parte deste canal e assim também chegará até você as notificações. Também quero pedir que você deixe o seu like, comente, coloque suas petições aqui. Temos colhido testemunhos de várias pessoas, né? Vocês mesmos têm acompanhado testemunho de pessoas que, através das orações, através da reflexão, está mudando o dia delas. Então, compartilhe com mais pessoas para que mais testemunhos aconteçam. Através de você, grandes coisas fará o Senhor. E se hoje você acordou, é porque o Senhor quis. E se Ele quis que você estivesse aqui agora, é porque grandes coisas Ele fará em ti. Amém? Glória a Deus. Nossa reflexão hoje está no livro de 1 João, na carta de 1 João. Não é João, viu, gente? 1 João. Lá na frente, perto de Apocalipse, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo e o mundo os ouve. Então, observe o versículo 4 desse capítulo 4, que está falando: sois de Deus e já os tende vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então, aqui está querendo dizer que aquilo que você vê do lado de fora, o mundo é tudo aquilo que está do lado de fora na sua vida. Você vive no mundo, não tem como se correr do mundo, né? Você está no mundo, você vive no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Então, quando diz que você está no mundo, você vive no mundo, mas não é do mundo, é porque você é espiritual. É porque você é espiritual, você crê em Deus, você busca a Deus, você está aqui, mas você não é corruptível, você não se corrompe com as coisas erradas. Então, é necessário viver neste mundo, mas não precisa se corromper com ele. Então, só que aqui está dizendo que maior é quem está com você. Olha aqui, o autor da carta está dizendo: filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior que está em vós. Ou seja, por que você já venceu essa situação? Por que você já venceu esse problema? Por que você já venceu esse gigante? Porque maior é quem está com você. Então, quando você coloca o que está na sua frente, coloca o que está lá de fora, maior do que quem está dentro de você, maior do que aquele que você carrega, então você não confia em Deus. Então você não confia em Deus. Então toda vez que você vai para uma porta, procurar uma porta de emprego e fala: eu acho que essa porta não é para mim, eu acho que essa porta não tem jeito, então você não acredita que você é capaz, você não acredita que quem está aí com você é maior do que aquela situação. Quando você vai resolver um problema e você fala: esse problema não tem solução, então não há problemas que Deus não possa resolver. Não há impossíveis para Deus, como diz em Lucas capítulo 1, que não há impossíveis para Deus. Ou seja, se não há impossíveis para Deus e Deus habita em você através do Espírito Santo, então maior é quem está em você do que aquilo que está do lado de fora. Então o que está no mundo nunca será maior do que aquele que você carrega. É necessário que você entenda que o gigante que está do lado de fora da sua vida não é maior, e talvez você está deixando de fazer as coisas, está deixando de viver a sua vida, está deixando de viver uma nova história por causa daquilo que você está vendo lá de fora, por causa daquilo que você está observando lá de fora, então o seu olhar está tão forte para aquilo que está do lado de fora da sua vida, que você acaba pensando que não tem jeito, que não tem solução, que não vai dar certo. Então, quando você coloca valor naquilo que está do lado de fora, então você começa a desvalorizar quem está dentro de você.
Então, maior é quem está dentro de você. Maior é quem está com você. E quando você confia em Deus, então você já venceu. Só que você precisa entender isso. E muitas vezes isso vai acontecer também com o seu emocional, com a sua falta de confiança. Um tipo de condenação que você vai carregar dentro de você o tempo todo e não vai credibilizar Deus. Não vai credibilizar o Espírito Santo que habita em você, vai credibilizar mais o que está lá de fora. Vai credibilizar também o seu emocional dizendo, ai, eu sou culpado, ai, não tem jeito. Quer ver? Olha o que está escrito ainda no livro de João, no capítulo 3 do livro de João, no versículo 19, diz assim, ó: E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha o que está dizendo aqui, olha, que nós somos da verdade, você carrega o Espírito Santo. E quem carrega o Espírito Santo e faz a vontade do Espírito Santo, carrega a verdade, porque você carrega Deus dentro de você. Quer dizer que você carrega Deus dentro de você, você não pode se culpar, você não pode pensar o errado. Ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se o seu coração te condena, maior é Deus que o seu coração. Aqui está dizendo que Deus é maior que a condenação do seu eu, que a condenação do seu coração. Ou seja, o seu coração, a condenação não é maior que Deus. Maior, olha, vou ler de novo. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Ou seja, se o seu coração te condena, é sinal que você não confia em Deus. Porque maior é Deus que o seu coração, ou seja, Deus é um Deus que perdoa, é um Deus perdoador, é um Deus que perdoa, é um Deus que ama. Então, se o seu coração está te condenando, carregando Deus dentro de você, quer dizer que você está se culpando, é sinal que você não confia em Deus, você confia em si mesmo. Porque se você está aceitando uma condenação no seu coração, é porque você não confia que Deus é maior que essa condenação. Então, como pode você rebaixar Deus a ponto de se condenar, sendo que Deus não está condenando você? Aí o versículo 21 diz: Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, quando você não fica se condenando, quando você não fica se culpando, porque você confia em Deus, entende que Deus te perdoa, que Deus guarda você, que Deus é com você, que Deus é maior que qualquer coisa, que é maior que um sentimento, é maior que uma condenação, é maior que um pensamento, é maior que aquilo que está lá de fora, quer dizer que você confia nele. Aqui está dizendo que, ó, temos confiança para com Deus. Se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Então, quando você se condena, é o contrário, quer dizer que você não confia em Deus. Você precisa entender isso. Voltando ao capítulo 4, versículo 4, sois de Deus, olha lá, sois de Deus, filhinhos, tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, você não vence por causa da força dos seus braços, você não vence por causa daquilo que você fez. Você vence porque a força do Senhor está em você, porque a confiança sua está no Senhor, porque o Senhor te amou primeiro, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor fez nova todas as coisas, porque o Senhor te perdoou, porque a graça te salvou. Então, você não pode nada se não for pela graça. Nós não merecemos nada. Mas quando não merecemos nada, entendemos isso, então a graça age a nosso favor, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos entrega, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Então, pare de ter medo daquilo que está do lado de fora, para de temer, para de ter negatividade do lado de fora, tira essa negatividade da sua vida e começa a ter uma positividade crendo, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Começa a tratar do lado de fora da forma que o lado de fora merece, o que está do lado de fora merece, ou seja,
Maior é quem está comigo, vai dar certo sim. Maior é quem está comigo, tem jeito sim. Maior é quem está comigo, vai acontecer sim. Maior é quem está comigo e nós teremos resultados sim, teremos respostas sim. Maior é quem está comigo e eu creio nessa cura sim. Maior é quem está comigo e esse milagre vai acontecer. Maior é quem está comigo e essa porta vai se abrir. Eu não sei como vai se abrir, mas eu creio que vai se abrir, porque maior é quem está comigo. Não há nenhum impedimento lá de fora que seja maior do que o seu Deus, maior do que aquilo que você carrega. Então valorize o que você carrega, para de se condenar, para de se culpar e começa a ver a resposta que você carrega. Nada que está do lado de fora será maior jamais do que aquilo que você carrega, porque tudo que Deus quiser fazer através da sua vida, Ele fará. Se Ele quiser abrir um caminho, ele vai abrir. Se Ele quiser abrir o mar, Ele vai abrir. Se Ele quiser passar sobre as águas, você vai passar. Se Ele quiser que você passe entre o fogo, você vai passar. Então, não há barreiras no mundo espiritual e no mundo físico quando você confia que o Senhor é contigo. Porque maior é quem está com você do que aquilo que está do lado de fora. Não foi assim que Davi venceu o gigante? Não foi assim? Davi olhou para aquele gigante e o segredo você já sabe, eu falo sempre. Davi só venceu o gigante aqui do lado de fora porque primeiro ele venceu aqui dentro. Porque ele confiava que Deus era com ele. Todas as vezes que você vencer aqui dentro primeiro, toda vez que você ver a sua vitória aqui dentro primeiro, e parar de se condenar, parar de ser negativo, parar de falar que não tem jeito, parar de ver as coisas maiores que você vai vencer. Toda vez que você vence aqui, você vence aqui fora. Toda vez que você ganha aqui, você ganha aqui fora. Começa a se ver aqui dentro, começa a confiar aqui dentro, porque maior é quem está com você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, confie em Jesus, porque Ele é contigo. Jesus não está do outro lado te esperando. Jesus também não está lá atrás e você está aqui na frente. Jesus está com você agora. Através do Espírito Santo de Deus, você pode todas as coisas. Mas você precisa confiar que quem você carrega é maior que aquilo que está do lado de fora. Essa é a palavra, a reflexão que eu tenho para você hoje. Você precisa confiar que o Senhor é contigo. Anote isso aí. Fala: já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Pronto, respondi para você, olha aí. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se não há condenação para quem está em Cristo Jesus, então quer dizer que você já venceu tudo que está lá de fora. Mas você precisa acreditar nisso. Porque tudo é possível que crê, não é possível que vê. Então nada é possível quem quer, nada é possível quem vê, nada é possível que tem. Tudo é possível que crê. Quando você crê, então tudo é possível. Então você crê aqui e tudo é possível aqui. Você crê aqui e tudo é possível aqui fora. Você vai crer? Tem jeito sim. Vai dar certo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos hoje, crendo que uma nova história está acontecendo. Nós cremos sim, Pai, que maior é quem está com seus filhos. Pai, não há enfermidade, Senhor Pai, física, emocional, espiritual, que possa ser maior do que aquele que os seus filhos carregam. Que nós carregamos, que é o Senhor, que é a presença do Teu Espírito Santo de Deus. Não há porta que não possa se abrir, Senhor Pai, para nós. Não há porta, Senhor Pai, que seja maior, Senhor Pai, do que a Sua presença. Nós cremos que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Nós cremos numa porta aberta. Nós cremos num milagre acontecendo. Ah, Senhor, não há, Senhor Pai, impossíveis. Não há vício, Senhor Pai, algum. Não há vício, não há depressão, não há ansiedade, não há síndrome de pânico, não há, Senhor Pai, nenhuma vontade da morte que pode ser maior que a vontade da vida, maior que aquele que cura, que sara, que transforma, que muda a história, que liberta, que cura, Pai, os seus filhos hoje. Não há, Senhor Pai, nada, Senhor Pai, que possa impedir uma restauração familiar, uma vida plena familiar. Não há nada que possa impedir, Senhor Pai, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Ah, Senhor, nós profetizamos já crendo nesse milagre,
crendo, Senhor Pai, nessa resposta. Pai, eu e os seus filhos não vimos ainda este milagre, mas nós já cremos. Nós já cremos aqui dentro, Senhor, e cremos que o Senhor está fazendo lá de fora. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Pai. Quando nós cremos do lado de dentro, Pai, nós construímos nosso sonho do lado de dentro. E assim, Pai, nós realizamos ele do lado de fora, porque colocamos para fora aquilo que já está pronto, aquilo que já existe. E nós cremos, Pai, que tudo que nós precisamos já existe, já está preparado para nós. Eu creio que aquilo que seus filhos estão orando agora, estão pedindo agora, estão clamando agora, Pai, esse milagre que parece que é impossível para o ser humano, para os seus filhos, é possível para o Senhor. Não há nada que os seus filhos estão clamando agora que o Senhor não possa colocar nas mãos deles. Por isso, opera agora para louvor da sua glória e muda a sorte dos seus filhos. Sobre a vida deles já não há condenação, porque aonde não tem condenação, tem confiança no Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos que o Senhor está fazendo uma coisa nova e que grandes coisas fará o Senhor a partir desse dia. Por isso, receba a nossa oração, receba a nossa fé, receba o nosso clamor, porque nós cremos, Pai, que grandes coisas está fazendo o Senhor, e a nossa segurança é somente uma, que o Senhor que está conosco é maior que qualquer coisa que está do lado de fora da nossa vida, é maior que qualquer cenário da nossa vida, qualquer coisa em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então pare de se condenar, pare de se culpar e comece a confiar no Senhor. Confia no Senhor, porque o que Ele tem para você é maior do que esses pensamentos negativos. O que a sua mente não preparou, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem guardado para você, é muito maior. Amém? Um grande abraço para você, confia no Senhor nesse dia, confia no Senhor nessa semana, porque será poderoso. Começa a praticar aqui e aqui. Tudo que você acreditar aqui, se colocará em prática aqui, e o Senhor fará. Jesus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de se inscrever. Grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Amém? Um grande abraço, amo vocês. Até amanhã. Jesus te abençoe.